Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar um pouco sobre os desdobramentos, né, e as novidades, e são muitas as atualizações envolvendo o calendário do futebol internacional, não só europeu, não só sul-americano, mas todas as partes do mundo diretamente afetadas. Então isso tem sido um caos, né? O dia a dia tem sido muito intenso em relação às atualizações e obviamente isso envolve completamente as diretrizes de cada governo, de cada país, as confederações, aí falando das entidades continentais, tomam decisões diferentes entre elas e vamos falar um pouco sobre isso até para atualizar mais uma vez, sempre fazendo aquele mesmo destaque que eu fiz no vídeo de ontem, né? Importantíssimo pontuar o momento em que eu estou gravando isso aqui, são 7 da noite do dia 12 de março. E por que eu faço isso? Porque, evidentemente, como isso aqui é uma espécie de um boletim aí de dar uma passada nos campeonatos pelo mundo, com a velocidade que as coisas estão acontecendo, isso obviamente pode ter novas atualizações e algumas das informações aqui vão acabar ficando velhas. Vocês fiquem à vontade aí para participar nos comentários aqui embaixo, se inscrevam aí no canal também, ativem o sininho e tudo mais. E nos comentários vocês podem deixar aí alguns tópicos, até alertas de outros campeonatos, de outros países, que eu certamente não vou conseguir citar todos, obviamente. Mas vamos passar um pouco sobre essa lista, e acho que o vídeo também tem um mote, né, tem um ponto de partida, que é a ideia e como a Premier League e a UEFA estão, de certa forma, na contramão do mundo, né? Porque se todos os lugares estão parando já por terem sido afetados dentro do seu território, da sua população, seja por uma questão mais de precaução ou por já sentir no efeito prático do número de casos dentro de cada país, então cada um adota a sua estratégia, mas de uma maneira geral o que a gente tem visto tem sido restrições. Então pode não ser a suspensão de um campeonato de todas as atividades do futebol no país, mas no mínimo a restrição das aglomerações, o que já significa uma diferença importante aí também. Isso sempre gera uma discussão, é suficiente, não é? Mas e se torcedor se aglomerar do lado de fora de estádio? Bom, acho que as ligas não têm como interferir na irresponsabilidade ou inconsequência das pessoas. Agora, elas podem sim tomar as precauções e as medidas que podem ajudar no combate a determinado número de aglomerações. Já falei sobre isso outras vezes, eu sou a favor da paralisação temporária dos campeonatos, acho que faz muito mais sentido, até para preservar também as pessoas que ficariam expostas e ficam expostas mesmo em eventos sem torcida, porque não tem torcida, tá tudo bem? Mais ou menos, né? Pensa no time que vai entrar em campo, ele não se teletransporta para o campo, né? Ele vai ter um staff grande, que vai ter que se deslocar, vai ter que passar por aeroportos, vai ter que se locomover de alguma forma dentro do país ou até para outro país, dependendo da competição, vai ter que se hospedar em algum lugar, vai ter contato com diferentes pessoas, essas pessoas têm contato com seus familiares, os jogadores, os membros de comissão técnica, então obviamente não existe uma bolha, aí ao contrário do que muita gente pensa. Então acho que não dá para querer isolar o futebol de uma realidade de tantas medidas e de tantas restrições que é a realidade de muitos dos países, especialmente na Ásia e na Europa por enquanto. A gente também não sabe a forma como isso vai avançar. A gente já viu hoje, por exemplo, várias medidas desde ontem à noite nos Estados Unidos, as diferentes ligas, né? Começou com a NBA, um caso do Rudy Gobert, tem toda a questão do vídeo da total irresponsabilidade dele também, mas aí já tem o caso do Donovan Mitchell, a NHL já anunciou a suspensão temporária da Liga, a Major League Soccer no primeiro momento também só tinha anunciado a suspensão de 2 jogos, depois adotou a paralisação temporária, também está suspensa. Então vamos passar por aquela lista fazendo um outro comentário aqui dentro desse resumão. Estão parados, né, os campeonatos, as ligas, o futebol nesses países. Na Espanha, e isso também demorou a acontecer, já deveria ter sido feito antes, precisou do Real Madrid anunciar que estava em quarentena por causa do caso em um jogador de basquete, mas que divide a mesma instalação, então o clube como um todo precisou se colocar em quarentena para a Liga de Futebol anunciar que paralisaria o campeonato, que já deveria ter acontecido antes. A Itália já tinha parado antes, Portugal foi mais uma novidade do dia, né, de hoje, dessa quinta-feira, Japão, Suíça já estavam antes, a Holanda mudou também a sua decisão, né? Até então a Holanda só tinha adiado 3 jogos de uma região mais afetada ou de regiões mais afetadas e agora não. Agora paralisou completamente o campeonato, adiando toda a rodada. Dinamarca, a Irlanda foi mais uma a entrar. Importante ficar de olho nos desdobramentos disso também, porque tem a questão da repescagem da Eurocopa vindo aí, a Irlanda está envolvida. Grécia, Áustria, Croácia. A Croácia foi mais uma que entrou hoje no modo de paralisação do campeonato. Romênia também hoje. República Tcheca tinha anunciado portões
fechados ontem, hoje veio a novidade de paralisação total do futebol local. Estados Unidos com a Major League Soccer. A Colômbia adiou a próxima rodada, né? A Colômbia já definiu que vai ter portões fechados por muito tempo, mas a rodada do fim de semana agora está adiada, então eu estou colocando nessa lista dos campeonatos paralisados, porque se adiou agora é possível que adie os próximos também. Coreia do Sul já estava, a Eslováquia é mais um país que para, a China já está desde o começo, né? A China, assim como a Coreia, tendo o início dos campeonatos sem data para acontecer, seria esse período. Bósnia, mais uma que entra nessa lista, Irã, Vietnã, Tailândia e aí as competições continentais. A Conca Champions, que está no meio da realização das quartas, né? Essa é uma semana de jogos das quartas. A Conca Champions é a Champions da CONCACAF, né? Das Américas Central, do Norte e do Caribe. E com isso ela fica paralisada também, importante ficar de olho nisso. A Libertadores, aí eu acho que tem um ponto importante também, voltando ao ponto de partida do vídeo, né? A Conmebol agiu melhor e mais rápido do que a UEFA, porque a UEFA está agindo de uma forma inacreditável e totalmente irresponsável, tentando forçar a realização de alguns jogos, sendo que obviamente não existe condição para isso, até pelas determinações de cada país. Então já tinha ficado claro com a Europa League que alguns jogos não poderiam acontecer, a UEFA teve que ceder e adiou, né? Inter e Getafe e Roma e Sevilha. Esses jogos foram adiados, Sevilha e Roma no caso. Agora, alguns jogos realizados, os outros jogos, né, realizados hoje, alguns já com portões fechados. Chegou num nível em que os clubes estão precisando ter o mínimo de bom senso para sair de uma situação que a UEFA não determina ao decretar a suspensão, o cancelamento desses próximos jogos. A Eintracht Frankfurt e Basel, por exemplo, precisaram entrar num acordo e o Basel aceitou jogar as duas partidas do confronto da Europa League em Frankfurt, na Alemanha, porque na Suíça está proibido ter jogo, então na Basileia não seria, casa do Basel. Então os dois jogos estão marcados para Frankfurt, se é que vai ter o da semana que vem, porque, vamos ver, né? Tem muita coisa para acontecer até lá. E a Libertadores agindo, a Conmebol agindo antes do caos chegar de vez dentro do continente sul-americano, mas já entrando em contato com a FIFA e conseguindo a confirmação do adiamento do início das eliminatórias sul-americanas. Sempre importante lembrar que as eliminatórias asiáticas já estavam canceladas ou adiadas, né? Essa data FIFA estava cancelada, e agora a Libertadores, pelo menos a semana que vem, já com os jogos adiados. É possível que outras rodadas também sejam, mas acho importante que a Conmebol já comece a agir desde cedo, diferentemente da UEFA, que vai tentando empurrar para o dia do jogo, e se puder vai jogando. Por exemplo, era evidente que os jogos da próxima semana não teriam condições, os jogos envolvendo italianos, o jogo do Napoli, o jogo da Juventus, mas precisou ter o caso do Rugani na Juventus para o jogo ser adiado entre Juventus e Lyon. Precisou do Real Madrid entrar em quarentena para o jogo contra o Manchester City ser adiado. Esses dois já foram adiados. Me parece bastante provável que toda a rodada da próxima semana seja adiada. A UEFA marcou uma reunião para a próxima terça-feira e é inacreditável que demore tanto tempo assim para realizar uma reunião. Agora, o que tem de relevante aí, de fato, é que a UEFA coloca na pauta a Eurocopa 2020. Então parece começar a andar a ideia de que a Euro vai ser sim adiada. A Euro pode passar para 2021 para dar tempo no meio do ano para que os campeonatos nacionais tenham datas para terminar. Isso dependendo, obviamente, do desdobramento, da sequência dos fatos em cada um desses países. E assim eu passei pelos países com os campeonatos nacionais, com as ligas nacionais paradas. Entrando nos portões fechados, tem um importante fazer um parênteses rápido aqui. França. A Federação Francesa de Futebol acabou de anunciar a suspensão de todas as atividades envolvendo o futebol, naturalmente, dentro do território nacional. Só que, assim como em vários outros campeonatos, em vários outros países, não é a federação que gere o campeonato da primeira divisão do país, é a Liga. E existe a LFP, que é a Liga de Futebol Profissional da França, e que é quem administra a Ligue 1, por exemplo, ou a Ligue 2, que é a segunda divisão. Tem uma reunião marcada para amanhã dessa sexta-feira, e aí é muito provável que a Ligue 1 anuncie, a partir da sua liga mesmo, da LFP, a suspensão da rodada, a suspensão do campeonato francês, provavelmente por algumas semanas ou por tempo indeterminado. Então, muito provavelmente, a partir dessa sexta-feira, a França entra no primeiro grupo, o grupo dos campeonatos parados, do futebol parado no país, mas com portões fechados ainda. E aí isso pode ter desdobramentos rápidos também, porque as mudanças estão acontecendo. A Alemanha já discute também, já tem diretores de futebol pedindo que o campeonato seja suspenso. Por enquanto, portões fechados. Bélgica demorou a entrar, entrou hoje apenas também com a medida de portões fechados.
A Polônia já até convocou uma reunião e fechou um regulamento para todas as possibilidades de desfecho de temporada. Se der tempo para voltar e jogar, se der tempo para voltar, mas não der tempo de fazer todas as rodadas, se não der tempo de continuar e tiver que acabar do jeito que tá. Então hoje a federação na Polônia já emitiu um comunicado com todos os cenários, o que vai acontecer com o campeonato nacional em cada uma das possibilidades. E eu acho isso corretíssimo, porque é uma maneira de você antecipar certos problemas e um desses cenários vai acabar acontecendo, mesmo que dê tempo de voltar para jogar o que falta. A Hungria também com portões fechados, a Ucrânia foi mais uma que entrou nessa lista hoje, a Eslovênia também, Bulgária, e aí a gente entra na América do Sul com Argentina, Paraguai, Equador, Chile. São vários os países, ontem era o Paraguai basicamente, né? Na noite de ontem o Paraguai, mas hoje vários outros países sul-americanos entraram nessa lista dos portões fechados também, além obviamente da Libertadores, como eu já citei, e das eliminatórias continentais. Costa Rica segue sendo o país da CONCACAF que já adotou portões fechados, e olhando para a África, Marrocos, Argélia, Egito são alguns dos países que adotaram também portões fechados por enquanto. Na Ásia, muitos dos campeonatos foram paralisados, né, ou nem começaram, e aí depende muito da região da Ásia, né, mais para o leste asiático, onde o problema começou globalmente, ali o futebol está basicamente parado, mas indo um pouco para o outro lado, os Emirados Árabes estão com portões fechados por enquanto e tem outras ligas ali com outras restrições também. De novo, refaço o convite aqui para o pessoal, para quem quiser aí ajudar, contribuir, a atualizar isso aqui, fiquem à vontade nos comentários e aos poucos a gente vai tentando passar um pouco esse resumão do que tem sido o caos no calendário mundial do futebol, e não só do futebol, em todas as modalidades, e não só do esporte, como eu disse no vídeo de ontem. Nem é essa a prioridade, mas obviamente como é o tema do canal, acho que é relevante passar esse tipo de atualização e vocês podem colocar aí nos comentários se vocês curtem ou não esse formato, esse tipo de boletim aí envolvendo o caos do calendário do futebol. Um abraço a todos, até a próxima.